ser constante na vida existe justamente para deixar a gente no trilho, no eixo, no caminho que a gente quer percorrer, no destino que a gente quer traçar. Ser constante leva a várias outras consequências boas para a sua vida. E o ser inconstante também. A inconstância é uma grande dor nossa, da humanidade. Nós somos muito inconstantes. A gente começa a dieta às 7 da manhã. Quando chega na hora do almoço, você já fala, eu vou comer só isso. Bom dia, seja bem-vinda. E hoje, falando sobre isso, sobre a constância de você manter o foco e ter algo na sua vida que vai realmente ter um resultado, como que você mantém isso? Como que você tenha um resultado se você, daqui um dia, você desiste do que você tinha planejado? Esse é o tema da live de hoje, abrindo exatamente agora sobre constância. Ser constante. Qual é o benefício disso para a nossa vida? E qual é o problema de não ser constante? De mudar toda hora de ideia? O quanta dor causa isso? Quanto sofrimento causa isso? E mais ainda, para os nossos relacionamentos, qual é o problema de você ser inconstante? Qual é a dificuldade de você se relacionar com as pessoas que são inconstantes? Existe uma coisa muito complicada em qualquer relação, seja profissional, pessoal, de trabalho, de vida, de família, que é essa instabilidade. A pessoa acorda de um jeito e do outro dia já está diferente, ela já não quer mais. Tem coisa mais complicada de você acordar com uma pessoa que você não sabe a reação até a noite? E por que será? Por que será que essa pessoa muda tanto o tempo inteiro e acaba ferindo quem está ao redor? Porque isso acaba reverberando nas outras pessoas, não tem como. Acaba reverberando nas pessoas que estão justamente naquele dia a dia. As pessoas sentem e as pessoas se afastam. Talvez você seja essa pessoa inconstante, mas eu não quero mais ser inconstante. Eu quero ser constante no que eu faço. Eu quero ser congruente no que eu faço. E essa hoje eu acredito que são as duas maiores virtudes de qualquer ser humano. Ser constante e ser congruente. Vamos mandar essa live para mais pessoas? Para abrir um pouco mais e ver o que as pessoas podem fazer e interferir na vida das outras pessoas se elas forem constantes. Imagina você chegar numa empresa hoje, você chegou para trabalhar hoje e hoje o seu chefe falou, vou mudar tudo. Vou mudar todos os ambientes, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou fazer outras coisas diferentes. E daí ele chega, todo mundo se empolga, todo mundo entra naquela vibe de mudanças, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. 2 dias depois, olha gente, pensando bem, isso não dá certo. E esse ciclo se repete de tempos em tempos. E a pessoa muda de ideia o tempo inteiro. Eu falo isso de coração porque isso eu sofri demais. Até pouco tempo atrás, meus pais me falavam que eu era uma pessoa extremamente inconstante. Que eu mudava de opinião o tempo inteiro, que uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra. Que uma hora eu queria arquitetura, outra hora eu não queria mais. Que uma hora eu queria fazer tal coisa, outra hora eu já não queria mais, não tinha mais sentido. Eu me enxergava assim, mas eu não sabia lidar com isso. E daí tinha uma frase que ficava na minha cabeça, latejando aqui dentro, que eu não terminava o que eu começava. E daí para mim as coisas se fechavam, porque afinal o resultado que eu estava tendo era da minha inconstância. O resultado que eu estava tendo era de realmente não colocar o pé no que eu queria. Mas da onde que vem esse comportamento nosso? Da onde que vem esse comportamento de ser instável? Primeiro, a gente precisa aceitar que a gente está num mundo que as informações estão borbulhando na nossa mente o tempo inteiro. A quantidade de informações é muito maior do que as outras gerações. A nossa geração é uma das gerações que mais está sofrendo isso, e quem tem mais de 30, 40, viu todo esse crescente da internet e do poder que ela tem sobre a gente. Sobre a gente de estar o tempo inteiro injetando mais informação, mais informação, mais informação, mais informação. Mas o que você faz com tanta informação? Aonde você coloca essas caixinhas?
aonde você coloca seu foco, aonde você coloca a sua direção, para você ser constante. A constância, ela vai te levar para outro caminho, para outro rumo. E o melhor da constância é você ter paz. É você estar tranquilo e tirar aquele ritmo acelerado. Porque se existe algo que está machucando muitas pessoas hoje, é justamente esse pensamento que não descansa, que não para. Síndrome do pensamento acelerado, ela é justamente algo que te dá uma porta para você ter uma crise de pânico, uma ansiedade. A sua mente não para, a sua mente vive pensando em inúmeras possibilidades. E geralmente a gente pensa em inúmeras possibilidades boas, mas ruins também. Elas vêm com a mesma força. Mas e aí? Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. Eu fazia um curso. Eu sempre gostei de trabalhos manuais. Isso me levou à arquitetura, inclusive. Fazer a faculdade de arquitetura. Era uma coisa que eu sempre gostei. Eu acho que vinha da família da minha avó, que gostava de pintar. Minha avó era polonesa, da família dela. Então ela era cheia de trabalhos manuais. Minha família era de trabalhos manuais. Eu vivia minha avó fazendo pintura de pano de prato, pintura de porcelana. Era o que minha avó gostava. E eu cresci naquele meio com muitas habilidades manuais também. E eu fui fazer um curso. Eu não tinha, eu acho que 10 anos. Acho que eu tinha de 9 para 10 anos, por aí. Era um curso que o objetivo do curso era pintar quadros. E eu achei o máximo. Bom dia! Sejam bem-vindos. E nessa hora de pintar o quadro, o que aconteceu? Tinha outros processos antes para eu chegar na pintura do quadro. As aulas, era acho que terça e quinta, eu lembro exatamente onde eu ia, onde eu sentava, como é que era a casa. Essa casa nem existe mais, era uma casa linda de trabalhos manuais que tinham duas artistas plásticas lá em Passo Fundo. E eu fui fazer essas aulas de desenho, porque era desenho de observação, eram 3 níveis. Desenho de observação, a pintura em tecido, e esse tecido era pano de prato. E a outra etapa era a pintura em tela no quadro. Eu tinha que passar por esse processo. E eu fiz o desenho de observação, adorei, foi na hora que eu aprendi a pegar o lápis, olhar a proporção, olhar a sombra, olhar a luz. Sempre gostei disso. Ali eu desenvolvi essa habilidade de fazer esse desenho de observação, de traçar, ver os detalhes, as características, as texturas. Eu tinha essa idade, 10 anos. Quando chegou na pintura em tecido, que era no pano de prato, algo me travou. Eu não saía do lugar. Porque existia algo que vinha na minha mente do eu tenho que pintar assim, porque é assim que são os panos de prato. Eu não conseguia liberar a minha criatividade como eu fazia no tecido, na pintura, no papel de observação. Quando eu cheguei no pano de prato, me veio algo assim, eu não quero isso pra mim. Eu comecei a ter pavor daquilo. Eu tinha 10 anos de idade. Eu ia pra aula e tinham vários modos, várias semanas assim, até você pegar a habilidade no tecido para ir para o quadro da pintura em tela. Na época, eu não tinha nem o tato de conversar com os meus pais, eu simplesmente falei, eu tô cansada, não quero mais nessa aula. Eu ficava nervosa cada vez que eu entrava para essa aula, porque eu não gostava de pintar em tecido. O pintar em tecido, ele tinha uma outra habilidade que eu tinha que esticar esse tecido, não sei o que, nananã. E eu sempre fui mais agitada, assim, de querer algo que eu já vá fluindo. Eu sempre fui de fluir. Quando eu faço alguma coisa fluida, que vem do meu sentir, eu entrego muito melhor. Mas eu não sabia explicar isso, e muito menos o que estava envolvido naquela pintura em tecido de um pano de prato. Na minha imagem, o que eu tinha de pano de prato era aquelas galinhas. Aquelas galinhas do dia da semana, uma casinha, umas frutas. Eu não queria isso. A minha visão de pintura em tela era outra. Mas eu não soube, eu não tinha maturidade, eu não tinha discernimento que eu precisava passar por esse processo. E todo mundo me falava, você precisa passar pelo processo. Mas eu, na minha insistência, eu desisti naquele momento de continuar aquele curso.
Eu não quero mais, eu quero sair, eu não vou mais para essas aulas, isso está me torturando. Eu lembro quando o dia que eu falei para os meus pais isso, e meu pai me falou uma frase, só que essa frase reverberou por toda a minha vida. Você, Márcia, é muito inconstante. Você não termina o que você começa. Pode ser uma frase que você fale assim, nossa, mas o que uma criança de 10 anos vai entender isso? Talvez eu não tenha entendido, mas eu internalizei aquilo que por muitos e muitos anos, inclusive muitos anos que eu digo até há pouco tempo atrás, cada sessão que eu fazia de ver as minhas memórias do passado, entender onde estavam as minhas crenças que me travavam, vinha essa imagem do meu pai falando pra mim, que eu não terminava o que eu começava. Eu peguei essa minha fraqueza e joguei como minha maior força. Essa é o que eu falo hoje pra você. Não pegue aquilo que por mais que doa e que no fundo várias vezes você repetiu depois esse padrão, não pegue aquilo como verdade e coloque isso na sua mente, porque a sua mente vai sempre tentar te levar para esse caminho. O ser constante e ser inconstante é como se fosse dois bonequinhos do lado da sua cabeça. O seu bonequinho diabinho e o seu bonequinho anjinho. É a sua mente falando para você, você não termina tudo que você começa. Isso não é pra você. Você não é boa o suficiente. Foi tudo isso que eu internalizei e deixei como verdade pra mim durante muito tempo. Então, durante a minha caminhada, enquanto eu me sentia perdida na arquitetura, porque daí existe uma coisa muito forte com constância, é você saber qual é o seu propósito de vida. Conta aí pra mim, você sabe qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu, você já parou pra pensar o que você tá fazendo aqui? Qual que é a missão que você tem aqui? O que te traz brilho nos olhos? O que você acorda mesmo cansada depois de uma noite que você mal dormiu? Ou cansado e você quer realmente fazer aquilo acontecer? Que você faria até o resto da sua vida porque você sabe que você entrega aquilo naturalmente, que já é, além de muito treino, já é um dom que você veio. Você sabe qual é? Comenta aí comigo. Propósito. Ou se você busca o seu propósito, você entende a força disso? Escreve aí. Porque justamente quando vinha essas frases do meu pai na minha mente, que eu ouvi lá quando eu tinha 9, 10 anos, e ele não fez isso por mal. Ao contrário, ele queria, da forma dele, falar, filha, não desista. Se o seu objetivo é pintar quadro, espera mais um pouco, aguenta. Eu, na minha criança, birrenta, mimada, que eu queria fazer as coisas do meu jeito, sempre fui assim, minha ovelha negra da família, desse meu jeito, eu fui lá e saí fora. Eu disse, não quero, quase que peguei minha bola e saí correndo. Ao contrário, eu peguei minhas tintas e saí correndo, não quero. Só que aquilo reverberou na minha vida por muitos e muitos anos. Mas daí foi quando eu comecei a perceber que o que eu tinha como meu dom, como meu chamado, com as coisas que eu queria fazer, elas estavam em descompasso com o que eu estava fazendo. Por isso que eu sentia essa necessidade de mudança o tempo inteiro. Por isso que eu sentia essa necessidade de, no final das contas, sabe qual que era a necessidade? De agradar meu pai de novo. A necessidade de atenção do meu pai era de realmente voltar e ter o mesmo comportamento. Isso é no seu inconsciente. Isso a constelação familiar explica como pertencimento. Você quer continuar pertencendo e ser amado pela sua família e você repete os mesmos padrões da sua infância. Que você viu, ouviu e sentiu em algum momento e aquilo, para você não sair daquilo que você já conhece, do que é confortável, você repete os mesmos padrões. Nós somos exatamente o que a gente repete o tempo inteiro. Mas isso não significa que você precisa seguir pro resto da vida e não mudar.
Você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Mas a gente pode mudar a gente mesmo. A gente pode sim ser constante. A gente pode sim ser congruente. A gente pode sim achar um caminho e não desistir daquele caminho até dar certo. Mesmo quando todas as alternativas, todas as coisas que acontecem ao seu redor comecem a te mostrar um outro lado. Comecem a querer te levar de novo para o mesmo padrão de comportamento. A nossa ação, ela está diretamente ligada ao nosso pensamento. A nossa ação e o nosso resultado, que é o que deriva da nossa ação, ele vem antes, lá no pensamento que a gente gerou. Para ser constante, a gente precisa cuidar desse pensamento que vem. E por que ele vem? E o que faz sentido você manter dele ainda hoje, no dia 13 de julho de 2022. Teve várias coisas que a maternidade foi me trazendo em relação a isso. A ser constante, a ser estratégico. E hoje, quando eu vejo o que eu estou fazendo aqui, exatamente de ser constante e ser estratégica no sentido de eu estar atrás da minha missão, do propósito que eu tenho para entregar, é pagar o preço. É pagar o preço todo santo dia. É aí que você vai ver resultado. O ser constante vai te trazer benefícios que você vai olhar e dizer, caramba, sabe por que eu consegui isso? Porque eu fiz minha lição de casa todo santo dia. O ser constante não precisa do papai e da mamãe falando assim, você vai terminar. Não, você bota na sua mente que eu consigo terminar. Isso não é mais para agradar meu pai e minha mãe, mas sim para mim mesmo. Para mim mesmo. Para eu mesmo ficar em paz com os meus objetivos em busca de outra vida. E hoje você pode se confrontar com alguma situação na sua empresa, com seu parceiro, com a sua parceira, com algum amigo seu, que queira estar se desviando para outros lugares. Porque as informações são muitas, as muitas alternativas que existem, elas te levam para alguns caminhos diferentes. E as pessoas daí perdem a sua constância no que elas querem fazer. Trazer a constância para a sua vida não só vai fazer você ter resultados, como você trazer constância para a sua vida vai fazer as pessoas quererem ficar perto de você. Você se relacionar melhor com as pessoas que estão ao seu redor. Porque não tem nada melhor do que você estar com alguém que você entende que essa pessoa já está em equilíbrio. A constância vai trazer equilíbrio para você. A inconstância traz dor, traz sofrimento, traz um caminho que dói demais. Eu passei por muitos e muitos anos com essa inconstância, sofrendo com essa inconstância. Sofrendo com o dia que eu queria fazer arquitetura e daí vinha essa informação do meu pai que eu não terminava, que eu começava, me dava mais angústia, porque afinal ele pagou minha faculdade. Olha quantas coisas desencadeavam de um pensamento. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa vontade de fazer arquitetura, porque eu achava bonitos os ambientes, eu percebia que o que eu mais gostava era isso, que eu ganhei ontem, inclusive. Pessoas. Estar com pessoas, conversar com pessoas, entregar para as pessoas uma outra forma de ver a vida. Uma forma de sair do ponto A e do ponto B. Entender a nossa comunicação, como ela funciona. A nossa comunicação com a gente mesmo, com o nosso mental. O nosso mental conduz ao inferno e conduz ao paraíso ao mesmo tempo. Não é à toa que pessoas que estão extremamente, às vezes, bem-sucedidas financeiramente, elas têm um vazio interno muito grande. Elas se sentem inconstantes, com dor. Elas sentem um desequilíbrio emocional que elas não sabem de onde. Elas sentem que um dia elas querem, outro dia elas não querem, elas não sabem mais o que elas querem. E talvez elas conseguiram tudo que fosse material, mas não conseguiram essa paz de ser constante. Ontem até eu escrevi na minha passagem dos meus 43 anos que uma das coisas que mais eu gostaria de deixar para as pessoas é não procure desenvolver seu espiritual, não procure Deus quando você está na dor.
Procure ser constante com ele todos os dias. O nosso equilíbrio é desenvolver corpo, mente e espírito. O espírito não pode ficar de fora, senão você fica inconstante. Porque você não consegue manter isso. Está fora de você. Para você ser constante em qualquer coisa, as coisas têm que estar encaixadas. Pensa se um projeto de arquitetura hoje você quer de um jeito. Eu que já trabalhei muito tempo com arquitetura. Eu lembro muito bem que você pegava os projetos assim, vinham as pessoas, eu quero hoje a sala desse lado, agora eu quero desse lado, agora eu quero mudar isso aqui, agora eu quero um outro ambiente. Cara, aquele projeto saiu uma miscelânea que nem a pessoa gostava. Porque ela não estava bem resolvida internamente do que ela queria. E daí você fica buscando mais e mais fugas para ser constante. Talvez um excesso de comida, talvez um excesso de Instagram, redes sociais, talvez um excesso de trabalho, talvez um excesso de solidão. Você não sabe lidar com a sua constância, a sua inconstância, e você busca várias fugas para isso. Eu procurei várias fugas durante muito tempo. E as fugas começaram a ser eliminadas quando eu parei de ter plano B na minha vida. Eu tô fazendo um remember das lives dessa semana e dos tópicos que eu tô colocando. Ter plano B leva você em constância. Plano A, não. Uma única coisa, não. E para você decidir essa única coisa que vai te levar a esse resultado, vai depender desse equilíbrio de corpo, mente e espírito. Entender que você não está aqui por acaso. Que você veio pra cá, você Raquel, você Flávia, você Rita. Vocês vieram pra cá, você Cris veio pra cá. Todo mundo que tá aqui veio pra cá e é um diamante. Que hoje pode estar num grafite, que tá achando que esse processo não vai acabar nunca. É esse processo lapidando a sua constância, a sua determinação, a sua garra para conseguir algo novo. As coisas não são de repente. De repente, um casamento acaba. De repente, você ficou 10 quilos mais acima do peso. De repente, você perdeu todo o seu dinheiro. Nada é de repente. Existe uma constância nos resultados negativos também. O casamento acaba de tanto você não fazer nada e não olhar para isso. As finanças acabam de tanto você não olhar para isso e não querer botar foco nisso. Você ganha 10 quilos a mais porque simplesmente também você não olha para isso quando deve ser constante. Existem exceções, mas são exceções. O grande segredo do resultado está na constância. Tem uma frase que meu marido usa, e quem conhece ele sabe que ele trabalha com endoscopia veterinária, ele é um dos primeiros precursores no Brasil, inclusive ele que dá aula hoje. Ele começou há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, e ele fala para os alunos dele: você vai ficar bom quando você fizer 1000 vezes. Você vai ficar realmente bom no que você faz quando você fizer 1000 vezes. E daí eu pego um gancho porque ele é de uma outra cultura, ele é um oriental. Ele foi treinado que você não desiste, você persiste até conseguir. Você faz e 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 faz até ficar bom. Mas daí você não precisa quebrar seus valores. O que precisa é alinhar o fazer, os seus valores, o que você foi chamado. E aí você tem um equilíbrio. Ser persistente e constante não é ser teimoso. É o que te traz resultado. E essa foi uma das coisas que eu me apaixonei nele quando eu vi. Foi uma das maiores habilidades que eu vi nele. Essa constância de fazer a mesma coisa e ser um especialista naquilo. Era esse o resultado que eu queria para minha vida. Ser constante. Porque se constantemente eu continuasse assim, uma hora quer, uma hora não quer, uma hora faz isso, outra hora faz aquilo, era o resultado que eu estava tendo.
tudo vai começar no que você está alimentando. Tudo vai começar no que você diz para você mesmo. Tudo vai começar no padrão que você repete para você mesmo todos os dias, desde a hora que você acorda. E agora eu vou te contar, se você quer realmente mudar algo na sua vida, trazer a constância como sua característica, trazer a congruência para sua vida, que é você fazer algo que tem sentido para você, que está condizente com o que você quer, se você é congruente no que você entrega. Daí é aquele olhar que você faz para você mesmo. Eu estou sendo congruente com o que eu quero passar para as outras pessoas? Eu estou sendo constante? Qual o resultado que eu estou tendo? Eu não poderia vir aqui falar para você de corpo, de mente, de espírito se eu não trabalhasse isso todos os dias. E hoje foi uma exceção. Ontem à noite eu quebrei uma regra minha, porque era meu aniversário. E eu quebrei justamente que o médico falou, não, de vez em quando pode, não esquenta com isso, né? Segue sua vida. Eu tirei o glúten lá em abril da minha vida. Glúten, leite, essas coisas, por minha alergia. Eu sou muito alérgica desde criança. Eu tive umas crises que a gente está investigando qual cosmético que está fazendo alergia e tal. Por isso que eu até tô de filtro aqui, porque eu tô com muita alergia. Tô com muita sensibilidade nessa região do rosto, enfim. E eu fui no médico essa semana, foi na segunda-feira, terça-feira, segunda-feira. E ele falou pra mim, não, é teu aniversário, relaxa. Eu relaxei. E comi um pedaço de bolo. É a segunda vez que eu faço isso na quebra desde abril. A primeira vez que eu fiz isso, eu tive muita gastrite. Que eu comi um pedaço de pizza junto com os amigos, achando que não ia dar nada, era só um pedaço. A segunda vez, que foi ontem, eu terminei meu aniversário gemendo de dor na cama. A sorte que eu consegui ficar melhor, dormir, daí eu resolvi não fazer exercício hoje, e foi uma escolha minha. Mas eu sei que eu sou constante no que eu faço. Se tem uma coisa que eu coloquei na minha vida, é que existem momentos que você precisa ser muito constante e persistente, mas nesses momentos você precisa dar umas pausas e entender o que acontece. Quais são os resultados que você tem? E quando você desvia da rota, como que você volta para a rota de novo o mais rápido possível? É como um carro. O carro tá ali, andando numa linha, numa estrada, que vai te levar lá longe. E quando você tá naquela estrada que vai te levar lá longe, de repente você se distrai e de repente você perde o controle. Mas você volta o mais rápido possível. É a mesma coisa na nossa vida. Talvez ontem eu perdi o controle porque eu comi algo que eu não poderia. E se hoje eu mantivesse na sequência de exercícios, não seria bom. Porque eu precisava dar um passo para trás e descansar. Mas a gente só fica em paz com a gente quando a gente faz essas escolhas de eu não tenho que nada, eu faço e escolho as coisas que eu quero, no momento que eu quero, quando você já dominou ser constante na sua vida. E ser constante, sim, vai te exigir coragem, vai te exigir força, vai te exigir sabedoria de olhar para aquilo não como o ponto que você está agora, mas olhar aquilo como o seu destino. Vai ter também de olhar para cada obstáculo que vem e não entender que aquilo é uma pedra que está mostrando para você mudar de rota. Porque às vezes existe isso. Acontece algo que você está muito constante na sua vida e vem um problema. E o que você conta para você mesmo? Ah, isso é um sinal. Isso é um sinal para fazer outra coisa, porque já veio outra coisa ali muito tentadora para você sair do caminho. Hoje, cada coisa que vem, antes de eu tomar alguma decisão, eu paro, respiro, analiso e digo, isso tem a ver com o que eu quero? Isso realmente faz parte do meu propósito? É um estado de alerta, isso mesmo. Isso que veio agora na minha vida tem conexão com o que eu quero ou não? Isso tá vindo agora para me desviar e cometer os mesmos pontos que eu sempre cometo há muitos anos na minha vida.
para fechar essa live que já está estendendo do tempo, quando foi janeiro agora de 2022, eu não vou esquecer. A gente teve Covid, todo mundo aqui em casa, a gente ficou trancafiado aqui, né? Aqui em 10 dias, eu, meu marido, as crianças. Eu tinha alugado um equipamento de ginástica no dia 5 de janeiro, porque tinha feito aquelas coisas assim, eu volto pro meu foco, porque eu já tinha feito isso em outros momentos da minha vida, mas com o nascimento do bebê eu tava assim, deixando isso pra mais tarde, né? Entendendo os ritmos dele, de sono e tal. E eu tinha alugado o equipamento dia 5, só que dia 5, dia 6, 2 dias depois eu descobri que tava com Covid. 2 dias depois mesmo, acho que eles entregaram na quarta, isso mesmo. Eles entregaram numa quarta-feira e na sexta-feira eu testei positivo pra Covid. Quando eu testei positivo pra Covid, naquela sexta-feira, eu pensei, puxa vida, eu acabei de alugar o equipamento, e agora? Já me veio aquela questão, eu não vou continuar, eu não vou persistir, porque que eu aluguei, é o que as pessoas falam, compra equipamento de ginástica e fica aí como cabide na casa. E veio um monte de crenças e historinhas que eu comecei a contar pra minha mente durante aqueles 10 dias de Covid. O meu Covid foi muito leve, eu praticamente tive 1, 2 dias que eu fiquei meio estranha, meio febril e mais nada. Todo mundo aqui foi leve, assim, não teve nada maior, assim. As crianças só tinham um mal-estar bem leve, bem sutil. Mas quando eu tava perto do fim desse Covid, foi o momento que eu comecei a me concentrar de novo e dizer, não, o que eu quero pra minha vida? Eu já enxerguei o que eu devo fazer. Eu já enxerguei que o momento é agora, não dá mais pra esperar. Eu já enxerguei porque Deus me mostrou todos os caminhos de eu fazer as coisas que eu devo fazer e ser constante. E eu comecei na segunda-feira, dia 17 de janeiro. Porque foi o final de semana que a gente deixou, não tinha ninguém pra ajudar em casa. E na segunda-feira a pessoa voltava a trabalhar, me ajudar aqui em casa, então tinha uma logística toda por trás. Meu marido voltava a trabalhar. E naquela segunda, dia 17 de janeiro, foi o dia que eu finquei o pé. Eu, Márcia, sou uma nova pessoa. E a partir de agora, eu vou ser extremamente dedicada e constante em tudo que eu fizer. Aquilo na minha mente começou a ficar tão forte, eu comecei a me desafiar. Entrei no ritmo de novo, de exercício, voltei ao peso que eu queria muito antes do tempo e as coisas foram se encaixando de novo. Eu achei tempo para tudo, para ser constante em tudo. E isso foi em janeiro, fevereiro, quando você pode olhar meu feed lá, as postagens começaram dia 17 de janeiro, as que estão na sequência de todos os dias. 17 de janeiro, 3 meses depois, janeiro, fevereiro, março, abril, praticamente 90 dias depois. Em abril, é agora que eu começo minhas lives. Foi uma preparação, eu estava já inteira e constante em tudo. Não teria como eu estar de uma forma vivendo e de uma forma entregando para vocês. Seria extremamente incongruente. Eu estar vivendo lá, agora eu vou dormir, agora eu vou acordar, não. Não. Eu não aceito isso para minha vida. E eu sei que você também não aceita. Se quer ser constante, desafie-se todo dia. Tenha aquilo como sua única coisa, seu foco máximo na sua vida. Não tenha plano B. Traga aquilo como sua verdade, é algo que Deus colocou no seu coração. Não tenha fugas que você vai, hoje dá, hoje não dá, amanhã eu faço. Não. Comprometa-se com você. Quem quer, faz acontecer. Quem não quer, sempre vai estar arrumando uma desculpa. E com essas desculpas, talvez, que você arrumou ao longo do tempo, hoje você está numa situação que você não gostaria. Se você deixar qualquer matinho crescer, qualquer ervinha crescer no seu jardim, ele vai tomar conta do seu jardim e acabar com tudo. Se você deixar uma infiltração subir na sua parede, de repente ela tomou conta da casa inteira. Porque elas estão seguindo o papel delas. Você tem que seguir o seu. E não sair do seu caminho, da sua rota. E daí você direciona ela para onde você quiser. Hoje eu direciono todo o meu caminho, toda a minha rota em cima de um propósito. Tá ligado com o que Deus quer que eu faça? Tá ligado com o que eu fui chamada? Tá ligado com o que eu entendo que é o meu melhor? Eu faço.
E foi mesmo naquele dia 17 de janeiro, que foi o dia que eu precisava dar uma resposta de arquitetura, que tinha um convite de arquitetura grande para fazer, seguir junto com o engenheiro, eu falei, não. Eu lembro exatamente, ele chegou aqui na porta, um amigo meu, ele veio conversar comigo e eu disse, olha, eu preciso te dizer uma coisa. A arquitetura vai ficar para sempre no meu coração, mas nesse dia eu decidi, eu não sigo mais como arquiteta de casas, que era o objetivo dele, né? A gente tinha reformado nossa casa, ele queria fazer vários projetos comigo. Eu disse, eu não vejo mais sentido nisso. O meu chamado de arquitetura não é para arquitetura de casas, e sim para entender as dinâmicas da vida, as dinâmicas do autoconhecimento, da inteligência emocional, da programação neurolinguística, que eu adoro, dessa parte espiritual que tomou conta de mim já há 2 anos. E eu não sou mais a mesma pessoa. Porque eu fui constante nesses 2 anos em vários processos na minha vida. Eu ter parado um tempo de se exercitar por causa de um bebê foi um tempo. Porque antes disso eu estava me exercitando. Eu já tinha provado para mim mesmo quanto eu conseguia. E se você for lá no seu HD da sua memória hoje, puxar alguma recordação sua, que você teve um resultado que você se surpreende, pergunta para aquele resultado se você não foi constante. Se você não foi persistente até conseguir. Se você não fincou o pé e disse, eu faço, eu consigo. Não tire de você o que Deus está te dando para você fazer. É para você. Mesmo que seja um desafio hoje. Mesmo que seja um obstáculo que você não sabe como lidar. Mesmo que esse desafio seja dor. Mesmo que esse desafio seja reconquistar seu casamento. Tem um propósito maior em cima de qualquer coisa, que está pedindo para você ser constante.